Será que é muito cedo para começar ou vocês querem que eu aguarde mais um pouco? Pode começar. Vou começar? Não sei se tem mais aluno para entrar. Madalena está aí. Vou começar então a compartilhar a tela. Quando eu montei o material, eu procurei ser bem específico, tá, pessoal? É um tema bem importante para vocês, tá? Montei um material bem químico mesmo, bem voltado para a área química, a parte bem técnica. A gente vai relembrar alguns conceitos de química. Né? Espero contribuir com vocês a parte do solo e dizer por que o pH é importante, para a gente saber o valor dele, né? Já que vocês estão trabalhando a parte ambiental do córrego Senhorinha. Influência do pH no solo. Vamos começar então com a palavra pH. Acho que vocês lembram, né? Para que serve o pH mesmo? O que ele vai indicar para mim? A acidez? Isso, acidez e o contrário de ácido? Eucalino? Alcalino, tá? Então, todo solo, ele vai ter um caráter ácido e um caráter básico, ou alcalino. É isso que a gente vai estudar. Por que é ácido e por que é alcalino? E para que serve esse solo? Essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, o que a gente pode observar nela? O que ele está fazendo lá no laboratório? Ele pegou uma amostra. Essa amostra seria o quê? Seria uma amostra do solo onde eu coloco água, tá? Então, ele pegou esse tubo de vidro, né, que chama Elemaia, e colocou um aparelho. Esse aparelho serve para medir o pH do solo. Para que a gente vai medir o pH do solo? Para saber qual planta se adapta àquele tipo de solo, né? Quais são os nutrientes que o solo tem. Aqui eu tenho uma planta, ó, começando a germinar. E essas duas imagens, eu lembro para vocês quais são as duas disciplinas que mais destacam aqui. Eu vou mais trabalhar em cima dela. A primeira é fácil, né? O que seria? Eu vou tentar fazer um assunto interdisciplinar entre a primeira imagem. O que vocês lembram? Qual disciplina? Química e biologia? Isso, química e biologia, tá? Então, eu vou tentar intercalar essas duas matérias, né? O que a química é importante para a biologia? Começar então com definição de pH, né? Foi o que o Gabriel falou, né? Mede o grau de acidez de uma solução. Em química se usa muito esse termo solução. Vocês lembram o que seria uma solução? O que seria uma solução? É uma mistura. Falta uma palavrinha na frente. O que seria solução? Olha só, solução é quando uma substância dissolve em outra, aí vai formar uma mistura homogênea, tá? Então, eu vou pegar uma solução e nela eu vou medir o pH. Aqui está escrito, ó, íons hidrônio. Quando falar íons, sempre vai ter um sinal aqui em cima. No caso aqui eu tenho sinal de mais, tá? Hidrônio que vem do hidrogênio. Então, ou você vai olhar o H+, ou H3O+. O H+, é mais fácil guardar. Então, quando se fala em acidez, tem a ver com H. O P sempre vai ser minúsculo, tá? Que significa potencial. E por que o H é maiúsculo? Né? A palavra pH, o P sempre minúsculo e o H maiúsculo. Por que seria maiúsculo? Alguém tem ideia? Porque é o nome do elemento? Isso, certinho, o nome do elemento químico. Lembrando que todo símbolo é colocado a primeira letra maiúscula. A segunda, se houver, vai ser minúscula. Por isso que é o H maiúsculo, que vem do hidrogênio, tá? Potencial hidrogeniônico, ou, para ficar mais fácil, potencial de hidrogênio, tá? Quanto mais hidrogênio eu tiver, mais ácido vai ser a substância.
Bom, esse slide é a parte mais técnica, né? Então, eu vou passar bem rápido nele. Ácido-base. Vamos ver o conceito de ácido. Então, quando falar ácido, geralmente a substância começa com H, que é hidrogênio. 98% das fórmulas químicas que começam com H é um ácido, tá? Então, começou com H, eu posso identificar como ácido. Agora, uma base. Como que eu vou descobrir na química o que seria uma base? Pela fórmula química, toda base termina com OH. Começou com H é ácido e terminou com OH é uma base. Tá? Isso que a gente... Essa parte química, dos símbolos. Reação de neutralização. O que seria neutralizar? Neutralizar, eu vou pegar dois opostos. Por exemplo, eu vou pegar um ácido mais uma base, sempre vai formar sal e água. Essa parte de neutralização é um conteúdo que cai muito no Enem e no vestibular. Toda vez que eu reagir ácido com base, sempre vai formar sal e água, tá? Esse mais significa que tem uma reação química entre o ácido e uma base. E essa setinha nos dois sentidos, para a direita e para a esquerda, vocês sabem o que significa? Vocês estão acostumados a ver a setinha só para a direita, né? No caso aqui tem os dois sentidos. O que seria essa reação química? Quer dizer que ela pode... é, Fugiu a palavra. Ela pode ir e voltar, como se o sal e a água conseguissem separar e voltar ao que era antes. Alguma Isso, coisa... uma reação reversível, né? O ácido e a base vai formar sal e água. E se eu reagir o sal com a água, eu posso conseguir de novo o ácido e a base, tá? O processo contrário é mais caro. Por exemplo, ácido, ó, HCl. Começou com H, é um ácido, tá? E NaOH, terminou com OH, é uma base. Então, eu tenho ácido mais base, que vai formar o sal, que é o NaCl, mais H2O, tá? HCl, vocês lembram o nome desse ácido? Ele é muito importante, hein? A química usa muito. O que seria HCl? Qual o nome desse ácido? Cl seria cloro e o H seria hidrogênio? Então, mas o nome desse ácido tá quase lá. Vem uma parte química muito importante que vocês aprendem ainda, que é a nomenclatura. HCl, alguém tem ideia? O nome desse ácido? Hidrocloreto? Tá quase. Quem mais pode ajudar aí? O que seria o HCl? Pode escrever que eu estou com o celular do lado, eu consigo ler. HCl. E agora? Ó, HCl é o ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico vai reagir com NaOH, que é o hidróxido de sódio. Pode ser cloreto de hidrogênio também. Os dois são corretos, tá? Tanto faz ácido clorídrico como cloreto de hidrogênio. Ele vai reagir com NaOH, que é o hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica. Alguém já ouviu falar? Soda cáustica queima, né? É usado para pintar o muro, é usado em cal também. Então, eu tenho ácido clorídrico, que é um sal forte, desculpa, que é um ácido forte, mais hidróxido de sódio, que é uma base forte, eu vou formar um sal fraco, mais H2O. Por exemplo, aonde que tem o ácido clorídrico? Só fazendo um parênteses aqui, o ácido clorídrico, ele tem no nosso estômago, né? Ele vai ajudar a nossa digestão. Então, o nosso estômago, ele já é ácido. Se eu consumir alimentos excessivamente ácidos, como refrigerante, bebidas alcoólicas, produtos industrializados, né? Presunto, mortadela, molho de tomate pronto, o nosso estômago vai ficar muito ácido. Se ele vai ficar muito ácido, ele vai produzir muito sal. Então, o sal não consegue sair pela urina, fica em excesso, aí formando a pedra nos rins. Isso que é importante, ter uma alimentação mais saudável, tá? Então, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio forma cloreto de sódio e água. Escala de pH, vocês lembram, né? Qual seria a substância mais ácida dessa escala aqui? Lembrando que o 7 é neutro, tá? Bateria. A bateria, né?
bateria de celular, pilhas, são extremamente ácidos, tá? E quando é jogado no solo, acaba contaminando o solo, né? Que são os metais pesados. No caso, tem o lítio na bateria. Ela é um poluente. E o menos ácido, que é o mais perto do 7, o que seria? Seria o leite, né? Que é mais ou menos 6,5. Então, quando você está com queimação, não toma leite, toma água que ajuda. E qual que seria o mais básico? O que seria o mais básico? Adriano, só interrompendo. Não, Popular, pode. popularmente, o pessoal fala para tomar limão ou vinagre de maçã. Funciona ou não? Não, é água mesmo. É água? Ah, tá. O limão, ele é uma substância química muito... Ele é ácido, mas quando você consome, ele vira alcalino. Tá? Ah, entendi. O limão pode ajudar. O vinagre, só se for o vinagre de maçã, também ajuda. Tá? Só que o vinagre de maçã, muita gente usa para emagrecer, porque ele acelera o metabolismo. Mas tomar cuidado para não tomar muito, porque ele é ácido. Entendi. O vinagre é um ácido bem fraco. Então, queimação tem que tomar aquele comprimido mesmo. Estou precisando tomar 1 litro, então. É isso, maneirar nos alimentos ácidos. O mais básico aqui é o limpador de ralo. Se vocês olharem as duas extremidades, do 0 e o 14, são substâncias mais perigosas, né? A bateria, ela contamina o solo. Esse limpador de ralo, ele é perigoso para a nossa saúde. Geralmente ele tem amônia, né? A pessoa pode ficar até sem oxigênio. E o menos básico, o que seria? O levemente alcalino. O sangue, né? O pH do nosso sangue, ele é em torno de 7,4. pH de uma pessoa saudável. Se a pessoa come muito errado, produto industrializado, bebe muito, esse pH, ele não vai ser mais 7,4. Ele vai estar em torno de 6,5, tá? E o sangue ácido, ele é muito perigoso para a nossa saúde. Causa problemas estomacais, úlcera, gastrite. Então, o exame de sangue já diz o valor do pH do nosso sangue. Então, sempre manter o nosso sangue em torno de 7,4. Relembrando a escala de pH, lembrando que pH vem da fórmula de matemática, né? Vem de logaritmo. Vamos supor que o refrigerante tem pH 3 e o café pH 4. Qual que seria mais ácido? Refrigerante 3 e o café 4. Quem que é mais ácido? Refrigerante que é pH 3. Quantas vezes o refrigerante é mais ácido do que o café? Lembra dessa aula? Logaritmo sempre na base 10. Então, ó, o refrigerante é 3 e o café é 4. O refrigerante é 10 vezes mais ácido do que o café. Tá? Não é uma vez, 10 vezes. E se eu pegar o limão, que é 2, e o café, que é 4? Se a base é 10, quantas vezes o limão vai ser mais ácido do que o café? 20 vezes? Não, base 10, pessoal. Ah, Se o refrigerante é 10 vezes mais ácido, o limão vai ser? Coloca mais um 0 aí, quanto que vai dar? 200. Não, pessoal, base 10. O refrigerante é 10 vezes mais ácido que o café. O refrigerante é 3, o café é 4. O limão é 2. Então, ó, são 2 zeros. Então, ele é 100 vezes mais ácido, tá? Se eu pegar o pH 1 e comparar com 4, são 3 zeros. Ele é 1000 vezes mais ácido, tá? Então, a acidez é comparada de 10 em 10. Agora, a composição do nosso solo, tá? 45% do nosso solo são de minerais. Alguém tem algum exemplo de mineral que tem no solo, que serve para nutriente das plantas? O que seria bom para as plantas? Para elas crescerem saudável. Quais são os minerais que já tem na terra, que tem no solo? Cálcio tem? Cálcio, ferro, tá? Esses minerais importantes para o crescimento. E 25% da terra tem água, por causa da umidade. O Adriano, o Willi falou potássio.
Potássio também é mais difícil, mas tem. Tá? O cálcio tem mais. Cálcio, ferro, manganês, magnésio, são todos minerais. 25% do solo tem água, devido à umidade, e 25% tem ar. O que tem no nosso ar? Quais são os dois gases? Uma coisa que o pessoal sempre erra, a composição do ar. 78% é do quê? Do nosso ar. O pessoal sempre erra essa porcentagem. Hidrogênio? Não, não. Nosso ar... O que você falou? Não entendi. Eu falei hidrogênio. Hidrogênio, não. Hidrogênio é explosivo. O ar é praticamente composto por dois gases. Carbono não é gás, é sólido, tem na madeira. Tá? O que a gente respira? Oxigênio. Oxigênio, tem 21% do nosso ar é oxigênio. Só que 78% é um outro gás. Que gás seria esse? Quando a gente fala em ar, a gente lembra do oxigênio. É o oxigênio que é importante para a gente, né? Que é 21% do gás. Só que a planta, ela prefere o outro gás que tem no ar. O que seria? Principalmente para a raiz dela. Gás carbônico? Também não. Não é CO2. Ó, o ar que a gente respira. Lembra um pouco de geografia também, né, Madá? 21% é de oxigênio e 78%. Esse gás, para a gente, é chamado de gás inerte. Ele não serve para a gente. Ozônio? Não. Não. Eu não sei se cai. Em geografia, a gente fala sobre ozônio. É para a raiz das plantas, é o nitrogênio. Tá, pessoal? 78% do ar que a gente respira é de nitrogênio. Só que para a gente, o nitrogênio não serve para nada. Todo oxigênio, todo nitrogênio que a gente consome, a gente solta para o ar. O que é importante para a gente é só o oxigênio para o funcionamento do nosso corpo. E somente 5% do solo é de matéria orgânica. Restos de animais, né, folhas, alimento, né, comida que a gente joga fora. Falaram que pensaram no nitrogênio, mas não falaram. O nitrogênio é muito importante para a raiz das plantas. Essa tabela aqui, que é a escala de pH, só que agora ela está na vertical. Ela não está mais deitada, está em pé. O solo, ele fica entre 4 e 9. Esse é o pH do solo. É nitrogênio do carro. No caso do carro, é hidrogênio. Tá? Alguém escreveu aí. Essa escala, ela tem desde 1989 até hoje é usada. Os agricultores sempre usam essa escala para ver como que está o solo. Lembrando que 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino ou base. Certo? Vocês conseguem ver o valor de um... Quanto que seria o pH de um solo muito forte, muito ácido? É o marrom. Que número que eu posso ver ali? Eu tô enxergando vermelho. É vermelho? Para mim tá marrom. No celular tá vermelho. Isso. Ó, entre 4 e 4,5, mais ou menos, o solo é muito ácido. Não é bom ter um solo muito ácido. E, por outro lado, não é muito bom ter um solo muito básico, que é em torno de 9. As duas extremidades acabam matando qualquer tipo de plantação. Aqui no Brasil, vocês têm ideia quanto que seria, em média, o pH do nosso solo? Será que ele é ácido ou é alcalino? Ali no córrego Senhorinha. Quanto você acha que é o pH daquele solo ali? Acho que é ácido. Ácido? Vamos chutar um valor? Quanto vocês acham que é o solo brasileiro em geral? Entre 5 e 6. 5, 6? Quase, entre 5 e 5,5, tá? No Brasil, a maior parte do solo, em toda a região, o pH é em torno de 5 a 5,5. Que o Brasil, né, é um país tropical, muito úmido, chove muito, e esse pH geralmente não é muito bom para as plantações, por isso que tem a correção do solo. O solo muito ácido é um solo mais argiloso, principalmente à margem dos rios. A gente vai fazer mais para frente,
pegar uma amostra de terra ali próximo à senhorinha, próximo ao córrego e um bem afastado, e vai comparar o valor do pH. O pH da terra, do solo que a gente pegar mais próximo do córrego, ela vai ser mais ácida, porque ela é mais úmida, tá? Solo muito ácido, ele não é muito fértil, ele acaba matando a maioria das plantações. Só algumas plantas que gostam. Por exemplo, um pH ácido, qual planta que se dá bem? Erva mate, mandioca, algodão, soja, feijão e alfafa. Então, essas plantas preferem um pH mais ácido, mas não tão ácido, em torno de 6, tá? Levemente ácido. O solo alcalino, aqui no Brasil, é meio difícil, porque não tem tanto calcário, que é o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. E o pH alcalino é o ideal para os legumes e principalmente para as plantas, né? Para a planta crescer bem, o solo não pode ser muito ácido, tem que ser levemente alcalino. E o ponto de equilíbrio é em torno do 7. Em torno de 7, a maioria dos componentes vai ter na terra, a maioria dos nutrientes, né, que é essencial para o crescimento das plantas. Mais uma escala de pH, porque toda hora vai ter essa escala. Tá vendo essa parte vermelha, que é mais ácido? Ele é um solo que tem muito o quê? Material orgânico, né? Como eu falei para vocês, resto de alimentos, animais mortos, folhas, tudo que é ser vivo que morre, e fica ali, ele vai aumentar a acidez do solo. E entre 5 e 5,5 é a maior parte do solo brasileiro. E aqui no Brasil tem pouco solo alcalino, né? Porque aqui não tem tanto calcário, só em algumas regiões. Será que a gente consegue medir o pH do solo, lá do Próximo à Senhorinha, que é o projeto de vocês? Olha só o que a gente pode fazer quando a gente voltar presencial. A gente vai pegar uma amostra do solo, a gente vai pegar duas amostras, uma próxima ao córrego e a outra mais afastada. Tá vendo a letra A aqui? Eu vou colocar no recipiente a mesma quantidade de terra, dos dois lados. E vou colocar água destilada. Por que água destilada? Porque o pH dela é neutro. Ela não vai interferir no resultado. Na letra C, ó, no primeiro recipiente eu vou colocar bicarbonato de sódio. E no segundo recipiente eu vou colocar vinagre. Então são coisas fáceis, né? Tanto bicarbonato como vinagre a gente tem em casa. A letra D, aqui fala que houve uma reação química com bicarbonato de sódio. Se reagiu com bicarbonato de sódio, como que eu posso classificar esse solo? Ácido ou básico? Se reagir, ó, tá vendo? Primeiro tem bicarbonato, tem uma reação química, tá formando essas bolinhas aqui que são gás carbônico, certo? Estou aqui na letra D. Por que reagiu com bicarbonato de sódio? Aqui fala que ele é ácido, mas por quê? Como que eu sei que o solo é ácido? Lembra da reação de neutralização? Para ter uma reação química, ácido não reage com ácido. Ácido vai reagir com o quê? Com básico. Com base, tá? Então, bicarbonato de sódio é uma base. Se tiver reação química, porque o solo é ácido, certo? Agora a letra E deu o contrário. Aonde que teve a reação química? No segundo. O que tem no segundo? O vinagre, tá? Então, o vinagre é ácido. Se tem uma reação química, esse solo é o quê? Ele é básico. Sempre o contrário. Ácido reage com base e nunca ácido reage com ácido e nem base com base. Então, a gente vai pegar lá uma amostra de terra e vai fazer esse procedimento para ver se dá certo. Eu falei que o bicarbonato de sódio, o pH dele é em torno de 8,5, tá? Pode perguntar, Gabriel. Vamos supor que em um campo, em um local afastado, seja colocado muito lixo. Aí tem a liberação do chorume e tal. O solo, a mudança do pH do solo acontece por causa do lixo? Pode interferir? Sim, porque o lixo é matéria orgânica. Tá vendo essa escala, essa parte vermelha aqui? Quando tem muito lixo jogado no solo. Então é extremamente ácido. Vai dar em Então, torno de 3 a 2.
Então o solo, se ele fosse alcalino, ele se tornaria ácido, né? Por causa do... Isso. Se o solo fosse alcalino e eu jogasse o lixo nele, ou matéria orgânica, ele vai deixar de ser menos alcalino e pode se tornar ácido. Entendi. Tá? Por que eu usei bicarbonato de sódio? Porque é fácil, né? A gente tem em casa. O pH dele em torno de 8,5. Vinagre é chamado de ácido acético. Ele é um ácido bem fraco. Tem muita gente que toma de manhã com água, que ajuda no metabolismo. Tá? A fórmula dele é CH3OOH. pH do vinagre é em torno de 5,5. Agora vocês vão dizer para mim, ó, bicarbonato de sódio, olha a fórmula dele, NaHCO3, certo? Ele fala que é alcalino. Toda substância alcalina, ela termina em quê? Lembra lá da reação química? Alcalina é uma base. Na fórmula química, o que tem que ter na fórmula para saber se a substância é uma base? OH, certinho. Tem OH na fórmula do bicarbonato de sódio? Não. Não, né? Por quê? Bicarbonato de sódio, ele é o reagente. O que interessa para a química é o produto final. Olha só, o que vai formar se eu colocar bicarbonato? Vai formar NaOH, que é o hidróxido de sódio, tá? Agora é uma base, não é? OH no final. Tá Sim. vendo? O vinagre, pela fórmula do vinagre, ele começa com H? Ele Não termina começa. com OH. Isso, só que ele vai formar o quê? O ácido carbônico. Aí começa com H. Então, na química, o reagente, ele não é tão importante quanto o produto. O que a gente vai medir? Vai medir o produto e não o reagente, tá? É o reagente que vai dar o produto, tanto ácido quanto base. Lembra de destilação, água destilada? O que seria uma água destilada? Você vai pegar um recipiente, que é o balão volumétrico. Aqui eu posso colocar água do mar, que é sal e água. Qual a temperatura que começa a formar vapor aqui da água? 100 graus? Isso, a partir de 100 graus Celsius, essa água líquida passa para o estado gasoso. Aí vai entrar nesse tubo que está inclinado. Lembra o nome dele? Lembra de cervejaria, atrás da geladeira também tem esses tubos. O nome eu não lembro. Ele é chamado de condensador. Tá? O que ele faz? Ele pega o vapor da água e transforma em líquido. Aqui eu vou ter água pura. Água pura é água destilada, usada em bateria de carro para fazer remédio. Tá? Coloquei só para a gente relembrar o que seria água destilada. No laboratório da escola a gente não consegue, mas quem sabe no laboratório da Unesp eles podem fornecer para a gente água destilada. Para fazer o experimento eu não posso usar água da torneira, porque ela é levemente ácida. Sempre água destilada. Indicador natural de ácido base. Natural é o que vem da natureza, né? Tem alguma planta que indica se o solo é ácido ou básico? Vocês conhecem? Se eu plantar a planta aqui em casa ou plantar na escola, ela pode ter coloração diferente. Por quê? Por causa do solo. Você sabe que planta é essa? Dependendo de onde você plantar, ela vai ter uma cor diferente. Né? Se a Madá plantar na casa dela e eu plantar aqui, essa mesma planta ela pode ter uma cor diferente. A Madá que gosta de planta. Que planta seria essa? Dependendo do lugar, ela tem uma cor diferente. A rosa? Não. Dependendo do lugar, como se alguém lembra. E é muito bonita, ela dá muito no inverno. Campo de Jordão tem bastante. Ah, tá. É a hortênsia. Isso, olha aqui a hortênsia. Ela tem várias cores, né? Do branco, do rosa, do violeta e do azul. Olha só que interessante, como é a natureza, né? Azul indica que o solo que ela está plantada, ele é ácido. E violeta, que ele é levemente ácido. Agora, alcalino, por exemplo, se for rosa, ele é bem alcalino. O pH do solo dá em torno de 8 para cima. Agora, se a hortênsia sair branca, vai dar mais ou menos 7,5 o pH do solo. Eu só se pudesse plantar ali a hortênsia no córrego, já saberia mais ou menos o pH. Então, esse é um indicador natural. A própria natureza, dependendo da planta, ela vai indicar se é ácido ou base.
Então, se eu pegar uma muda branca e plantar em casa, pode ser que ela nasça de outra cor. Aqui tem um medidor mais caro, ele vai ser mais preciso, medidor de pH digital. Eu tenho duas hastes, que são de metais diferentes, um é cobre, né, e o outro é alumínio. Aí eu vou inserir esse metal no solo. Aí aqui no aparelhinho já vai indicar o valor do pH, tá? E é bom molhar o solo com água destilada. A leitura vai ser mais precisa. Ele é um pouquinho caro, em torno de 170. Mas é prático, né? No laboratório da escola, a gente tem esse primeiro aqui, ó, tira de pH, ou fita de pH. Tá vendo que na caixinha, na parte da frente, vai de 0 até 7. E lá na parte de trás, de 7 até 14. Então, você coloca dentro da solução e vai comparar as cores com a caixinha. Aí eu consigo ver o valor do pH da substância. Ou um outro aparelho que também é caro, que é o pH-metro, o pH-metro. Eu vou fazer uma solução que está aqui em rosa, né? No caso, eu vou pegar o solo e colocar água destilada. O que vai dissolver na água destilada são os minerais, tá? A quantidade de ferro, de carbono, de enxofre. Aí eu consigo medir o pH. Aqui uma haste é de metal e a outra é de vidro. Esse pH-metro é mais caro. Ó, a gente consegue medir o pH na escola, usando o que a escola tem. O procedimento. Eu vou pegar uma amostra do solo, aí eu vou colocar numa tigela ou num becker, né, na escola. Depois eu vou colocar água destilada e vou mexer bem, até formar tipo um milkshake. Aí depois que eu mexer completamente, vai ficar meio que um barro, né? Aí eu vou colocar a fita lá dentro, deixar mais ou menos uns 20 segundos e vou tirar a fita. A hora que eu tirar a fita, eu vou comparar que cor que ela é. Dependendo da cor, eu vou ter o valor do pH. Isso a gente consegue fazer na escola. Lá no laboratório já tem essas fitas. Agora, se o pH do solo é muito ácido, alguém tem ideia de como que a gente pode diminuir essa acidez dele? O que os agricultores fazem para ganhar tempo e dinheiro? Olha essa foto. O que seria isso? Queimadas. Queimadas, né? Quando eles terminam uma plantação, querem plantar outra coisa, o que eles fazem? Eles colocam queimada. Agora, por que eles fazem essa queimada no solo? Será que ela consegue corrigir o pH ácido do solo? O que vocês acham? Acho que sim. Se você planta muito milho, aí esse milho vai deixar o solo muito ácido. Para você eliminar essa acidez, o que ele faz? Ele coloca queimada. Mas será que resolve? Só que a queimada é uma grande exploração para o solo, né? Danifica o solo. Aí ela, né, lavouras contínuas, o solo vai desgastando, ele vai ficando cada vez mais ácido. Você sempre plantando a mesma coisa no mesmo lugar. A cinza da queimada, o que ela faz? Ela é alcalina. Então, ele consegue tirar a acidez do solo, só que ele prejudica o meio ambiente. Então, o solo que é ácido deixa de ser ácido, só que ele vai ter outros problemas. Em relação ao lixo, depende do lixo. Tem lixo orgânico que não. Tá? Resto de fruta, legumes, essas coisas, até é bom colocar no solo. Né? Porque às vezes na casca de uma cenoura tem um nutriente que vai ser importante para a planta. O grande problema da queimada, o que seria? A poluição atmosférica, a poluição do nosso ar. Então, vai aumentar a quantidade de gás carbônico. O que o gás carbônico em excesso faz no ar mesmo? O que ele causa? Muito gás carbônico no ar. Ele acaba destruindo a camada de ozônio também, né? Bem pouco, mas muito gás carbônico no ar. Imagina uma estufa. O que vai acontecendo com o tempo? Aquecimento global, certinho. A gente já tem uma quantidade ideal de gás carbônico no ar, só que o que o homem faz? Ele está aumentando a quantidade de gás carbônico. Isso vai prejudicando o meio ambiente e ocasionando o aquecimento global. Só voltando aqui, ó. Então, o agricultor vai corrigir o solo com queimada, tudo bem. Ele tira a acidez do solo por causa da cinza, que ela é básica, né? Porque a cinza vem da madeira.
só que ele prejudica o meio ambiente. Olha quantas desvantagens que ele tem. Olha só, morte das plantas, o solo fica pobre e vai perder todo o nutriente quando você faz a queimada. Você corrige o pH, só que você perde nutriente. Você perde cálcio, perde potássio, magnésio, manganês, você perde tudo isso. E perde a semente também que está em volta. E ajuda o crescimento de ervas daninhas. Essas ervas daninhas prejudicam depois a próxima plantação que a gente vai fazer, tá? Então, a queimada favorece muito essas ervas. Então, não tem vantagem em fazer queimação, queimar o solo. Então, o que a gente pode fazer? Hoje é proibido fazer isso, mas, infelizmente, muitos agricultores ainda fazem. Eu posso fazer a calagem. Já ouviram falar nesse termo, calagem? Vamos supor que o pH do solo, ali do córrego Senhorinha, é muito ácido. Então, eu vou ter que corrigir esse solo, tá? Então, eu posso fazer a calagem. Calagem lembra o quê? Calcário, carbonato de cálcio, que é o CaCO3, tá? Vou fazer a reação química. Claro que é químico, tudo voltado para química. Calcário é o CaCO3. Quando ele é adicionado no solo, que é úmido, ele vai formar o hidróxido de cálcio. Tá vendo? OH no final. Então, o que interessa para mim? Não é o reagente, é o produto que ele vai formar. O meu reagente é o carbonato. O produto que me interessa é o óxido de cálcio. Então, o carbonato de cálcio reage com a água, formando hidróxido de cálcio mais gás carbônico. Só que esse gás carbônico é em pequena quantidade, tá? O que o Gabriel está perguntando? Se jogar em lixo e colocar em fogo. Eu não consegui ler o final da pergunta. Como que é, Gabriel? Se tacar em lixo, e o lixo, no caso, deixaria o solo ácido, certo? Uhum. E colocar em fogo nele. E aí as cinzas seriam alcalinas. Isso. E colocar em lixo de novo, o solo ficaria mais ácido ou ficaria entre o meio termo? Vai ficar meio termo. Quando você joga lixo, ele fica ácido. Quando você queima, ele vira base. Aí você joga lixo de novo, ele vai ficar um pouco ácido. Então seria mais para 6, né? 6,5. Isso, em torno de 6, 6,5. Mas Tá. isso tudo depende do pH inicial do lugar. Tá? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, reação química antes da seta é o reagente, que é o carbonato de cálcio. O que vai interessar para mim é o produto, que é hidróxido de cálcio. Ele termina em OH. OH não é uma base, então ela vai neutralizar o ácido do solo. Certo? Então, se o solo é muito ácido, a gente vai colocar hidróxido de cálcio. Onde que a gente consegue isso? Onde que vem calcário? Tá vendo a foto? São várias pedras brancas, né? Essas pedras brancas é chamado de calcário. Pedra não, né? Minérios, né? Então, esses minérios de calcário. E ele é vendido também, é usado em laboratório de química, ele é vendido nesse recipiente aqui. Só que aqui ele é mais puro. É porque nessa pedra ela tem cálcio e outros elementos químicos. O produto só vai ter o cálcio, que me interessa. Ele pode ser na forma de pó e também na forma de cápsula, né? A parte sólida. Aonde que a reação química é mais rápida? Pó ou em cápsula? Se eu Pó. quero uma... Oi? Seria em pó. Um pó, né? Que tem maior superfície de contato. Agora, se eu não tenho carbonato de cálcio, eu acho que no laboratório deve ter. Dentro da nossa casa tem carbonato de cálcio? Se o solo está muito ácido, o que as pessoas colocam na planta? O que o pessoal coloca na planta direto? Ao invés de jogar no lixo, casca de ovo, certinho. Casca de ovo também tem cálcio. Só que tem que ver se o solo é ácido ou básico. Se o solo for ácido, aí eu posso jogar a casca de ovo. Agora, se o solo for alcalino, eu não posso jogar a casca de ovo. Não é só ir jogando, eu tenho que analisar primeiro. Tá? Então, se o solo ali do córrego Senhorinha for ácido, eu posso, todo mundo já pode ir levando casca de ovo para a escola. Só que o processo é mais lento, né? É muito melhor jogar o pó, que já tem um produto mais puro.
porque na casca de ovo tem cálcio e outros componentes químicos também. Alguma pergunta aqui? Outra coisa que eu posso colocar no solo para tirar acidez, né? Vamos corrigir o solo ácido. É cal viva, só que o cal vivo, que é o cal, ou a cal, né? Óxido de cálcio, ela queima a mão. Muito agricultor usa. É muito bom para a verdura, para ela ficar bem saudável, bem fresca. Só que o agricultor, ele usa uma luva. Se entrar em contato com o óxido de cálcio, pode queimar a mão da gente, porque ele é muito forte. Tá? O calcário não, mas o óxido de cálcio sim. A fórmula dele é CaO. Quando eu coloco esse pó branco na plantação, que é o óxido de cálcio, vai formar hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio é mais forte do que o outro, ele é bem mais alcalino. Então, na reação química, o óxido de cálcio mais água vai formar hidróxido de cálcio, que é conhecido como cal apagada. Tá? Quase ninguém fala, né? Fala só cal. Ele também vem de uma pedra, de uma rocha, né? Do minério. E essa foto aqui, onde que é usado esse hidróxido, a cal? Para fazer o quê? Para pintar a parede, construção. Né? Você vê que pedreiro sempre está com a mão queimada por causa da cal. O ideal é usar a luva. Hidróxido de cálcio, PA. O que seria esse PA usado no laboratório de Química e Biologia? Esse PA significa pureza analítica, tá? Ele é 100% puro. Ele é muito perigoso você manusear. Tá? Ele é só essa substância. E ele pode ser em pó também, tá? A cal que a gente usa na construção, ela é mais fraca, por ser muito perigosa. Agora, o que usa em laboratório é muito forte. Agora, vamos supor que o córrego não seja ácido, seja alcalino. O que eu posso fazer? Ô, Adriano, Oi. deixa eu interromper sua aula, só para falar um negócio. Meninas, não me briga comigo, eu preciso contar. Falando em cal, a minha sobrinha tinha 2 aninhos, o pai dela achou ela lá no depósito, um balde de cal, e toda comendo cal. Matou todas as bactérias que ela tem no organismo. Mas é perigoso. O enxofre também, né? O enxofre, ele tem um cheiro muito forte. Se eu ter uma ideia, o nosso cabelo tem enxofre. Quando você coloca fogo no cabelo, cara, ninguém faz isso, né? Quando a gente queima sem querer, dá aquele mau cheiro, é um enxofre. E o mesmo enxofre que tem no nosso cabelo tem no pneu do carro. Né? Aquela freada brusca, aquele mau cheiro, é o enxofre queimando. Você sabe que quando você chega próximo de uma área de vulcão, você não consegue suportar o cheiro de enxofre, muito forte. E ali perto do vulcão, aquela área tem o solo muito ácido, que a gente vai descobrir daqui a pouco por que é muito ácido, tá? Bom, agora é o processo contrário, né? O solo é alcalino, tem que deixar ele ácido. Aí eu coloco enxofre. O enxofre reage com oxigênio, formando SO2. Essa é a primeira reação química, né? SO2 é o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, eu vou reagir com água. Aí vai formar um dos ácidos mais fortes. É o ácido que a Amada acabou de falar. É o lixo orgânico também. O lixo orgânico forma um ácido mais fraco, que é o ácido carbônico. Tá? Mas e esse ácido aqui que forma, que tem próximo do vulcão ali no solo? H2SO4. Colocar a mão neles, sai sem a mão, derrete tudo. Que ácido que seria esse? Que tem na bateria do carro. Alguém já abriu o capô do carro, quando levanta, os fios estão tudo oxidados. Cheio de pozinho ali, por causa desse ácido. Que ácido é esse, pessoal? Vocês sabem? H2SO4. Ninguém lembra? O ácido da bateria do carro. Não é o sulfúrico, não, né? É, ácido sulfúrico, certinho. Tá, esse ácido sulfúrico que é formado naquelas regiões vulcânicas também. Mas provavelmente o solo ali não é alcalino. Então espero que não seja, porque não, para não usar o enxofre. Tá?
O enxofre ele tem um cheiro muito forte e produz esse ácido que também é forte, ácido sulfúrico. Ele pode queimar. Enxofre ele é vendido em embalagens, ele é amarelado, ó. É um pó amarelo. E o cheiro muito forte. O ovo também, quando está podre, tem aquele mau cheiro, é o enxofre. Ele é colocado em solo alcalino, aí ele vai melhorar, vai deixar de ser menos alcalino. E algumas lavouras, eles aplicam enxofre, tá? Parece tempero, né? Mas se comer, fica sem língua, porque a língua é úmida, né? Forma ácido sulfúrico. E outra maneira também é o sulfato de ferro. O sulfato de ferro é mais barato. Ele também forma o ácido sulfúrico, tá? Só que esse ácido sulfúrico ele é menos concentrado que o anterior. O sulfato de ferro, ó, ele é meio esverdeado, né? É um pó esverdeado. E aqui eu tenho a embalagem dele. Ele tem que ser embalagem de plástico, senão ele racha o vidro. E algumas lojas de agricultura, de adubo, vende. E é usado na planta, né? O ferro é muito importante, é um nutriente muito importante, tanto para a planta como para a gente, né? Ele ajuda no crescimento. Pessoal, o que eu tenho para passar para vocês é isso. Alguma dúvida? Gabriel falou do lixo, né? O lixo também produz um ácido. Ô, Adriano, Oi. eu tenho uma pergunta. Não sei se os meninos têm a mesma pergunta aí. Não, mas pode perguntar qualquer coisa, se souber. Tá, no caso do projeto deles, vamos supor que eles precisam fazer o estudo daquele solo, e se eles encontrarem alguma irregularidade para poder, no solo, né? Para poder estar revitalizando, para eles tornarem aquele solo na medida certa para o plantio, eles vão ter que colocar todos esses ingredientes. Então, foi só uma sugestão, tá? Eu acho que o solo de lá é ácido. Então, se é ácido, a gente vai colocar o calcário ou óxido de cálcio, que é a cal. Tá? Vai depender do resultado. Entendi. Anotem aí, meninos. Esse procedimento que está aqui no slide é o que eu pretendo fazer com eles no presencial. Então, primeiro a gente vai analisar se ele é ácido ou base. E dependendo do que ele for, a gente vai usar os procedimentos. Eu tenho quase certeza que é ácido. Entendi. Tá? Haja casca de ovo, hein? Então, pensando quando você falou lá no início de planta, que eu gosto de planta, né? Mais ou menos, na hora da gente plantar uma flor, o pessoal ensina a gente, se dá aquela azedinha, é porque o solo é mais ácido, mais alcalino, não me lembro agora. Mas tem um determinado mato, né? É o que a gente chama de mato, né? Erva daninha, que ela nasce em determinado tipo de solo, né? Que às vezes o biólogo, só de olhar, ele já identifica pelo tipo de vegetação. Não sei se procede. Então, a erva daninha, ela gosta de solo ácido, né? Como eu nunca fui ali próximo ao córrego com os alunos, eu não sei como que é. Mas quando voltar ao presencial, eu vou até lá com eles. Ajuda até a coletar as amostras, para a gente fazer análise no laboratório. Só vai faltar água destilada, mas acho que o laboratório da Unesp pode fornecer para a gente. Já conversei com a Priscila sobre isso. Entendi. Tá? Alguém tem alguma sugestão? Gabriel falou do lixo. O problema do lixo é o mau cheiro, né, Gabriel? Esse que é o problema. E ali o pessoal joga muito lixo, não joga resto de comida, essas coisas? Sim. Então provavelmente é ácido. Então a gente já vai em cima do calcário ou da cal. Só que a cal eu tenho um pouco de receio, né? Porque ela queima. Então o calcário não tem esse problema. Mas lá no laboratório tem luva, tem bastante coisa. A Adriana ajudou a gente a montar o laboratório. Ali, além do lixo, tem muita queimada também. A queimada, ela pode diminuir a acidez, mas também ela perde todo o nutriente do solo, né?
Aí Sim, fica... aquela parte que é a parte de baixo, bem ali, que a gente achou que era nascente ali, mas ela não fica ali, tá? Nós temos a parte ali onde está as árvores, nós temos as raízes muito expostas ali, porque o solo ele está desprotegido. Então, conforme chove, aí ele leva a terra embora. É porque quando é muito ácido, fica sem nutriente, aí a tendência é ir embora mesmo. Aí as plantas ficam com a raiz toda exposta. Mas, o Cris, também, quando tem uma área que tem uma densa floresta, a tendência é não ter vegetação baixa nessa área. É igual a floresta amazônica. Se você entra na floresta amazônica, que ela pertence lá na mata de terra firme, por exemplo. Porque a floresta amazônica, ela é composta por 3 florestas, né? Terra firme, igapó e várzea. Então, se você vai na do terra firme, é uma vegetação densa, que você anda debaixo, não tem mato, não tem, só tem vegetação, é muito úmida a vegetação, a floresta, e ela não tem graminha, não tem erva daninha, não tem nada. Por quê? Porque ela impede que os raios solares penetrem na superfície. Aí, e talvez é o que acontece ali. Se ali for uma mata muito fechada, talvez o fato de não ter vegetação rasteira seja porque ela não recebe o raio solar ali diretamente para poder fazer a fotossíntese, então ela acaba não tendo vegetação. Pode ser, não sei. Não, eu acho que ali não é esse problema não, viu, Madalena? É a questão do lixo ali, talvez, né? É a questão bem do lixo, porque é bem na ponta ali do começo ali. A gente vai ter que pensar numa planta rasteira que se adapta bem ao pH daquele solo. Alguém fez um comentário aqui, é o Willy o nome do aluno? Isso? Isso. Qual é o seu apelido? Ele falou que CaCO3 é calcita também. Calcita, calcário, é tudo a mesma coisa. São sinônimos. Breaking Bad, o Gabriel gosta do Breaking Bad? Pena que é muito pesada a série, mas é boa. É um professor de química, né, que vai fazer coisa errada e depois a história continua. Não posso falar o final. A série é boa. Foi muito premiada. Breaking Bad. No caso, ele purificava outra coisa, né? Mas vamos ficar só no pH do solo aqui. A gente vai ficar com a parte do bem, né? É, a parte do bem, com certeza. Melhorar ali o ambiente, meio ambiente ali, né, próximo à escola. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou deixar a minha apresentação lá no grupo para vocês, tá? Sem dúvidas? Acho que não tem. Não? Então, obrigado a todos, espero ter contribuído, né? Espero ter ajudado essa parte de pH. E eu acho, pessoal, não sei aí o que vocês decidiram com a Priscila, eu acho que vocês têm que se reunir